Olá, estudante do nono ano. Hoje eu vou passar as orientações para fazer a semana 1 do PET 4. Vamos falar de função afim ou função polinomial do primeiro grau. O que é função? Função são duas medidas, duas grandezas e uma depende da outra. Isso é, uma está em função da outra, tá? E para isso nós temos as duas incógnitas, o valor x e o valor y. A função é representada assim, ó, f de x é igual a ax mais b. O x é o valor que eu vou substituir aqui, tá? E o resultado será o y. A e b já são números dados na função. Cada caso é um caso, tá? Situações assim do nosso dia a dia, e eu vou explicar cada uma aqui. Então, o valor da variável real y é o mesmo que f de x. Ó, onde está aqui f de x é o y, tá? Só escrito de uma forma diferente, que depende do valor da variável x, tá? Os valores de x e y formam pares ordenados. O que é um par ordenado? São dois números nesta ordem. Primeiro o x, depois o y, tá? E que representa os pontos no plano cartesiano. Então, nós temos aqui embaixo, olha para vocês verem. Na linha horizontal, eu tenho x, todos os valores do parênteses, o primeiro número do parênteses estão representados na linha x, e o segundo número do parênteses é o y, e todos eles estão representados aqui na linha vertical, olha. Então, sempre temos uma linha horizontal e uma linha vertical. Como a função é definida de R em R, quer dizer que eu posso usar todos os números reais na linha x, inclusive ó, os negativos, os irracionais, tá? Todos os números reais, e também na linha vertical. Aqui nesses dois gráficos só estão os números positivos, mas aqui é só uma amostra, tá? Podem ser todos os números reais. Muito bem, então aqui só para vocês entenderem um pouquinho, olha, esses dois gráficos estão representando o seguinte, o primeiro deles, aqui na linha X, representa a quantidade de camisas vendidas por uma loja, e na linha vertical, o lucro da loja. Então tá, quanto mais camisas a loja vende, maior é o lucro. Então, uma grandeza depende da outra, quer dizer, a função y está em função de x. Quanto mais camisas vendidas, maior vai ser o lucro. Já nesse outro gráfico, também está y em função de x, né? É uma função de ax mais b, onde o x está aqui na horizontal, o y na vertical, só que acontece o contrário, ó. Aqui é a distância percorrida e aqui é o combustível. Quando está parado no início, o tanque está cheio, 50 litros. Quanto maior a distância percorrida, menor a quantidade de combustível no tanque, tá? Então, y está em função de x, certo? Quanto maior a distância, menor a quantidade de combustível no tanque. Então, são duas medidas que uma depende da outra, tá? Quando b é igual a zero, a função é definida por ax, quer dizer que vai estar sempre aqui, ó, x0, y0. Essa é uma função linear, tá aqui o nome, ó, linear, ela passa aqui no ponto 0, 0. E depois ela vai aumentando, ó, aqui é um líquido, um certo volume em ml, cada 100 ml tem uma massa de 80 gramas, 200 ml, 160 gramas, 300 ml, 240 gramas. Essa é uma função linear, tá? Nós temos também função crescente e função decrescente. O que quer dizer isso? A função crescente, quando o x vai aumentando, o y vai aumentando também. Então, a função fica nessa posição, ó. Quanto mais para a direita, ela sobe. E a função decrescente é esse segundo modelinho, ó. Quanto maior o x, menor o y. Então, quanto mais para a direita, mais para baixo ela vai, a linha reta, tá?
Então, como que eu vou descobrir se uma função é crescente ou decrescente? Preciso desenhar o gráfico? Não precisa. Se o A é positivo, ela é uma função crescente. Se o A é negativo, ela é uma função decrescente. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Ó, temos também quando A é igual a zero, então não é função. Por exemplo, nesse caso aqui, o x pode diminuir, pode aumentar, que o y vai ser sempre o mesmo, olha, tá, né, no 3, né? Então f de x é igual a 3, então não tem variável aqui. Nesse caso, não é função, ou melhor, é uma função constante, ó, não tem variável, ela não varia, ela é constante, tá? Chegamos na primeira atividade, então vamos lá, ela é uma atividade longa, mas é fácil de entender. Temos aqui uma situação do nosso dia a dia, onde temos as medidas, né, da temperatura, graus Celsius, né, é o que nós usamos aqui no Brasil, e tem a outra medida também, que é o Fahrenheit, né, muito usada lá nos Estados Unidos. Então, há dois tipos aqui de medidas, mas quando eu tenho, por exemplo, 1 grau aqui em graus Celsius, eu tenho quanto no Fahrenheit? Pois a temperatura é a mesma, a temperatura não muda, é só a escala que é diferente. Então, eu tenho essa fórmula aqui, ó, f de x é igual a 1,8 mais 32. Então, basta eu multiplicar por 1,8, a medida em graus Celsius, e somar 32. Aí foi pedido aqui pra gente fazer com uma temperatura de 10 graus, ó. Esse 10 é o x, eu vou substituir no lugar do x e fazer a continha. Então, 1,8 vezes 10 mais 32 vai dar 50. Então, quando a temperatura em graus Celsius for 10 graus, em Fahrenheit será 50, tá? E assim continuamos. Aí veio outro exemplo aqui. E quando a temperatura for menos 5, aqui, ó, em graus Celsius, eu vou substituir o menos 5 aqui no x e vou adicionar 32. Então, menos 5 vezes 1,8 é menos 9, soma com mais 32, igual a 23. Então, quando o termômetro marca menos 5 graus em graus Celsius, né, no caso, eu tenho 23 graus Fahrenheit. Logo, dois pontos de coordenadas x e y do gráfico da função f foram determinados. Ó, um ponto é o 10,50, o outro menos 5,23, o que são suficientes para traçar a reta. É o que nós vamos fazer agora na próxima atividade. Olha, aqui é uma tabela, né? Tá pedindo para completar e depois, em seguida, desenhar o gráfico. Então, veja. F de x, aqui são os valores de x. A gente pode dar qualquer um que a gente quiser, já que a função é de R e R, né? São números reais. Então, posso colocar qualquer número. Menos 10 no lugar do x e faça a continha. Olha para ver. Menos 10 vezes 1,8 mais 32. Vai dar um total de 14. Logo, o par ordenado é menos 10, que eu já tenho aqui, ó, do x, e o 14, que é o resultado, é o y do par ordenado. Então, é menos 10 e 14, tá? O item é o segundo, nós já fizemos, né? Ali no exercício anterior já está pronto. Agora, vocês vão fazer com x0 e x igual a 5 e calcular aqui os dois pares restantes. E o para x igual a 10 também já foi feito, então deu y igual a 50, já está aqui. Então, prosseguindo, nós vamos agora construir, né, no plano cartesiano o gráfico dessa função. Então, vamos ver. Olha, aqui está o plano cartesiano, a linha x é aqui embaixo, onde está representada aqui a temperatura em graus Celsius, e aqui na vertical, ó, é o y, onde está a temperatura em graus Fahrenheit, tá? Então, eu tenho o primeiro ponto, vou colocar aqui no cantinho, menos 10 deu 14. Então, eu venho aqui embaixo, ó, no menos 10, deixa eu pegar aqui um laser para mostrar melhor para vocês.
Ó, menos 10 tá aqui, primeira linha X. Agora eu vou subir até o 14, tá mais ou menos aqui, ó, o pontinho, tá? Então marco o primeiro. Depois, menos 5 e 23. Menos 5, mais ou menos aqui, ó, onde tá o menos 5, e vou subir até o 23, tá mais ou menos aqui o pontinho, tá? Menos 5 e 23. Vocês vão marcar os outros, ó, o 0, 32, o 5, 41, e para 10 temos o 50. Fazendo isso, com uma régua, vocês vão traçar a linha reta. Deve ser uma linha reta. Se não ficar uma reta, tem algo errado, tá? E que vocês não entenderem, vocês podem mandar mensagem que eu oriento vocês, tá bom? A próxima atividade, né, nessa mesma questão, é para analisar o gráfico da função que você construiu no item anterior e responder. Quando a temperatura expressa em graus Celsius aumenta, a temperatura correspondente expressa em graus Fahrenheit aumenta ou diminui? Aí, nós vamos analisar o seguinte: quanto maior o x aqui, maior foi o y também? Se sim, ela é uma função crescente. Se não, ela é uma função decrescente, tá? Então, veja isso, tá bom, meninos? Bom, terminamos por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Abraços a todos e até a próxima aula.